Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa última aula da nossa revista do primeiro trimestre da escola dominical. Glórias a Deus. Essa revistinha foi uma revistinha abençoada. Não que as outras não tenham sido, mas essa foi, assim, aulas impactantes, necessárias para nós. E hoje nós vamos falar sobre voltados os olhos para a bendita esperança. E aí, você sabe qual é a sua bendita esperança? Que será que esperança é essa que nós vamos falar hoje aqui? Vamos entender aí, entender um pouco melhor como que é viver essa bendita esperança. Por que acreditamos na bendita esperança? Vamos começar aqui com o nosso texto áureo que está lá em Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a nossa palavra-chave, né, dessa bendita esperança. Jesus Cristo. Esperando o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, verso 13. E a nossa verdade prática diz: a nossa esperança é algo vivido e real, não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A vinda de Jesus, igreja, ela é real, ela é, como é que se diz? Ela não é fantasia, ela não é mentira, ela não é conto de fada, é uma história real, fatos reais, fatos revelados, que quando nós lemos a palavra de Deus, vemos essa revelação em todo o tempo, desde Gênesis, Apocalipse. Nós vimos essa revelação verdadeira e íntegra, que é onde nós vivenciamos a nossa bendita esperança em Jesus Cristo. Glórias a Deus. E nossa leitura bíblica em casa, ela se encontra, pega aí sua Bíblia, em Atos capítulo 1. Isso, Atos capítulo 1, verso do 1 ao 11. Vou ler aqui, leia junto comigo na sua Bíblia. Aqueles, pois que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouveste ir. Aleluias. Glórias a Deus. Os apóstolos estavam preocupando ali no seu tempo terrestre, não estavam entendendo o mistério de Deus com isso. Eles ainda não tinham compreendido, né? Não estava antes do batismo, do encontro Pentecoste, eles não tinham entendido ainda esse encontro que Jesus subiu para o Pai. Da forma que ele subiu, ele ia descer para buscar a sua amada igreja. Os apóstolos estavam preocupados ali no seu como nós se preocupamos também, né? Ali no terreno, na conquista terrena, material, político, econômico, a gente fica fissurado por isso.
Mas nós esquecemos que o nosso lar não é aqui. O nosso lar é com o lar do nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará para nos buscar. E o objetivo dessa aula hoje é voltar os nossos olhos para a bendita esperança, né? Afirmar que breve Jesus virá, destacar a necessidade de ser vigilantes, né? Ter a vigilância, estimular o viver com a fidelidade em Deus até a sua vinda. E a nossa introdução fala: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Glórias a Deus. Muitos estão achando que está distante. Outros nem acreditam mais que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas, se hoje você estiver com esse pensamento, que ele seja transformado agora. Que sua esperança, sua bendita esperança, ela possa ser renovada. Que Jesus virá para buscar a sua amada igreja adornada, buscar a sua noiva, que tem cada dia se preparado para receber o seu noivo. Glórias a Deus. E o nosso primeiro tópico fala: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. Disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Isso é sem sombra de dúvida. Os sinais que estão precedendo aí, que estão aproximando cada vez mais a vida de Jesus, ela está todos os dias presente no nosso dia a dia, na nossa convivência, nos nossos telejornais, no nosso mundo. Mostra os sinais que esse dia está cada dia mais próximo. E você que está aí achando que dá tempo de dormir mais um pouquinho, não. É hora de acordar, abrir os seus olhos, deixar a sua lanterna, a sua anteninha, sua anteninha ligada, sendo ali, vigilante e fiel ao Deus vivo e verdadeiro, porque Ele está vindo para nos buscar. Primeiro subtópico, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, por que segunda? Porque Ele já veio, né? Já mostrou aqui para nós como viver neste mundo. Foi morto na cruz por nós. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E hoje nós estamos celebrando, né, a nossa Páscoa. Jesus ressuscitou e vivo Ele está. Glórias a Deus. E se preparando para a sua segunda vinda. E a verdade é ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes no Evangelho e nas epístolas, né? Todos os ramos do cristianismo concordam com Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira que isso deveria acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem aos escopos da presente lição. Né? O que isso aqui quer dizer? Que muita gente tem pregado, né? Que Jesus não vai voltar. Jesus falou que ia voltar tal dia e não voltou. O mundo ia acabar tal ano, mas não acabou. Nós não devemos estar ligados nisso. Porque nem os anjos sabem qual é o dia e qual é a hora. Somente Deus sabe a data e a hora de quando isso vai acontecer, quando vai ser o arrebatamento da sua igreja, quando Jesus descerá em nuvem de glória para buscar a sua igreja. Só Deus sabe, né? Inclui-se a precisão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu.
Esse cenário é da sua vida em glória e não do arrebatamento da igreja, tá bom? A vinda de Jesus em glória é uma coisa, o arrebatamento da igreja é outra, que se inclui, mas é outra. Jesus vai descer com a sua nuvem de glória, aleluias. Buscará aqueles que estão descansando no Senhor e depois vai arrebatar a sua amada igreja. Amém? Glórias a Deus. Então, esse é o processo. E é promessa de Jesus. É promessa. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu, como está lá em João 14, do 1 ao 3, onde Jesus consola os discípulos. Ei, eu vou ressuscitar, vou para o Pai, mas eu voltará para buscar a minha noiva. Aleluias. Mas parece que antes do Pentecostes, né, antes do encontro do Pentecostes, que isso é lá em Atos 2, né, esse versículo está lá, né, nós vimos na nossa leitura bíblica em classe lá no capítulo 1, que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar, a pergunta dele lá no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 1, os discípulos, é isso mesmo? Não, no capítulo 1 do verso 6, olha eu errada. Exata dessa vinda, pelo que pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurará tu este tempo, o reino de Israel? No verso 6. Talvez estivesse ainda pensando em um reino físico, político, que era o pensamento dominante de Israel. Riqueza, né? Ter sua vida abundante. Não que o povo dos judeus não sejam ter uma vida boa nos dias de hoje, mas não é aqui essa vida boa, né? Sabe, que ainda, enquanto a gente viver aqui, a gente vai ter dor, a gente vai ter tristeza, vai ter morte, vai ter vida, enquanto a gente estiver aqui. Mas onde Jesus mora, onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro, aleluias. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai, está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como está lá no verso 8. Aleluias. Nem os anjos, lá no Mateus 24, 36 e Marcos 32 diz que nem os anjos sabem o dia nem a hora. Somente Deus está fora do radar humano. Fora do radar dos anjos, somente Deus sabe verdadeiramente o dia e a hora do arrebatamento, da vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E esse dia está próximo, está cada dia mais próximo. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, numa promessa dessa dos últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação dos Estados de Israel. É quando Israel consegue a sua independência, que é em 1948. Ostenta sua bandeira tremulando na sede nacional unida, no Estado soberano, onde o povo de Israel conseguiu a sua independência nacional. Glórias a Deus. E a síntese do subtópico 1, do tópico 1 é: a vida de Cristo é tão certa quanto a sucessão dos dias da noite, porque o nosso Senhor garantiu isso. Glórias a Deus. E agora nós vamos ver aqui um pouquinho a necessidade de a gente estar vigilante.
A vigilância se faz necessária, porque ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus entendemos como a vigilância um ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece em alerta, de quem procede com preocupação para não correr risco. Olha lá, irmão, vou ler isso de novo, hein? Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece em alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. Glórias a Deus. A exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Está em Mateus 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer essa vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus, Marcos e Lucas, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. E engraçado que Mateus, Marcos e Lucas são escritores diferentes, épocas diferentes, linguagens diferentes, mas estão ali dizendo a mesma coisa. Vigiai, pois não sabem nem o dia nem a hora em que o Senhor vai bater as portas. Amém? E vamos tomar cuidados com os alarmes falsos, irmãos. Né? Como eu já disse, muita gente se arrisca a marcar a data e marcar a hora que Jesus vai vir. Mas nós não sabemos. Deus está fora do nosso tempo. Né? É o Cronos, é Kairos, o tempo de Deus. Nós vamos ver isso já, né? No Vivendo com Fidelidade. Mas não é no nosso tempo. Não vamos acreditar nessa ideologia aí que o povo tá dando de data e hora que Jesus vai vir. Muita gente já marcou data, já marcou a hora, já passou a data, já passou a hora e aqui nós estamos. Não vamos cair nessa. Nós não sabemos. Nem os anjos sabem o dia e a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja. Amém? E com isso, a nossa síntese do tópico 2 é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenindo contra os falsos alarmes. Amém? E com isso nós precisamos viver com fidelidade. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, a mesma maneira Deus é fiel e exige fidelidade do seu povo. A definição de fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, como está em Jeremias 42:5, mostrando toda a sua boa lealdade, como está em Tito 2:10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. Eu e você assumimos um compromisso de ser fiel ao nosso Deus vivo e verdadeiro. E Ele tem uma promessa a cumprir na nossa vida. E essa promessa ela vai ser cumprida quando os crentes aqui da terra voltar o seu coração ao nosso Senhor Jesus Cristo e anunciar que Jesus virá buscar a sua amada igreja. Mas para aqueles que estão lavados, remidos no sangue de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A fidelidade de Deus. Aleluias. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é a firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador no mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Não tem o que questionar esse fato. Jesus prometeu a vinda do Salvador e cumpriu.
E assim, a segunda vida de Jesus não será diferente. Glórias a Deus. Nós sabemos um Deus que mostra sua lealdade todos os dias para nós. Glórias a Deus. E não tem por que eu duvidar, e sim acreditar nessa bendita esperança. A fidelidade como virtude cristã. Isso achei muito interessante. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância... O que é ressonância? Ressonância é aquilo que investiga o que uma ultrassom não vê, o que um raio-x não vê, o que uma tomografia não vê, a ressonância enxerga. E olha lá, é reflexo, são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma virtude cristã, proveniente dos espíritos na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Glórias a Deus. Mateus 25, 21, uma das referências aqui que não dá, que fala lá, que Jesus fala: seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Aleluias. Né? Nós temos vivido experiências com Deus, milagres com Deus. Quantas pessoas se rendeu aos pés de Jesus porque viu a grandeza de Deus sobre as vidas dos crentes, daqueles que são fiéis ao Senhor. Quantos? Aleluias. Quantas pessoas falam assim: olha, estou crente hoje porque vi Cristo na sua vida, porque vi milagres de Deus na sua vida. Quantas pessoas, glórias a Deus. E essa é a vivência de fidelidade da virtude cristã. Tempos e estações. Jesus responde a perguntas dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber o tempo e a estação. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem é cronos, que significa ao longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vida de Cristo. Estações, nesse verso, é karos, que significa ocasião, e se refere ao eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Deus não está no nosso tempo. Deus está fora do nosso tempo. Nós temos o nosso tempo contadinho, né? Temos 24 horas nos dias, horário para tudo. Temos as estações, verão, outono, primavera e inverno. Mas Deus não está nesse contexto. Deus está fora desse contexto. Um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Então a gente não tem o que questionar o tempo do Senhor, e sim viver e acreditar nessa bendita esperança, aleluias, que Ele tem nos proporcionado. O tempo tem passado todos os dias. A gente às vezes briga com o relógio. Nossa, passou o dia, passou tão rápido. E não fizemos nada. O tempo é nosso amigo. Quanto mais o tempo passa, mais está próximo de encontrar o nosso Rei Jesus, o Rei de toda a glória. E você que está desconcertado, se conserte. Você que não está amando, ame. Você que não está perdoando, perdoe. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja. Amém? E para terminarmos, concluirmos aqui a nossa conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida, como está lá em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. A fidelidade do Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou retiradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, é o que há de vir, como para o céu, é o que há de vir, assim como para o céu o vieste vir. Aleluia. A volta de Jesus para nós levar a volta de Jesus para nós. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Quase que não sai, hein? A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. É o que nos permanece firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes,
firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Vamos continuar firmes. Vamos continuar vivendo essa bendita esperança. Glórias a Deus. E assim nós concluímos a nossa aula de hoje. E semana que vem nós entraremos na nossa revistinha Dons Espirituais e Ministeriais. Vamos falar sobre ministério de pastor, ministério de presbítero, ministério de diáconos. Vamos falar sobre dons de revelação, os dons de poder. Quer entender mais um pouquinho sobre isso? Então não falte sobre a nossa escola dominical. Presencial ou online, estamos aqui firmes e fortes. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.